Olá, pessoal. Eu sou Andresa Cruz, eu sou diretora de operações aqui da Captiva. Vou fazer minha audiodescrição para quem não está conseguindo me ver. Eu sou uma mulher branca de cabelos longos castanhos escuros. Estou vestindo uma roupa, acho que marrom, entre marrom e cinza. Eu estou aqui hoje com alguns convidados, mas eu acho que antes de apresentá-los, seria muito legal dar um contexto sobre o tema que a gente vai trazer hoje aqui, que é acessibilidade. E antes de começar aqui o nosso bate-papo, eu queria começar do começo, né, trazendo um pouquinho, de contexto sobre acessibilidade, que é o nosso tema de hoje. Acho que a maioria das pessoas, ainda pensa, né, que a acessibilidade é só uma rampa, e vale dizer que a acessibilidade é a condição que permite qualquer pessoa a participar plenamente da sociedade. Isso é garantido por lei, pela Constituição Federal, e acho que é legal falar que existem 5 tipos de acessibilidade. Então, acessibilidade atitudinal, arquitetônica, metodológica, comunicacional e a digital. E a digital é sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Eu vou dar uma lidinha aqui em alguns dados que a gente levantou aqui, para explicar de onde vem essa agenda no Brasil, quando as empresas passaram a ser obrigadas a pensar nisso. E contextualizando aqui o marco legal, a lei de cotas tem mais de 30 anos, né? Algumas empresas, as empresas com mais de 100 funcionários são obrigados a ter cota aí de pessoas com deficiência. E desde de 2015 também a gente tem a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão. E a partir daí a gente teve um salto qualitativo, né? Pensando que ela ampliou o conceito de deficiência, colocando a responsabilidade no ambiente e não na pessoa. E aí, falando da dimensão desse tema no Brasil, a gente está falando de quantas pessoas, né? Segundo a última pesquisa da PNAD, que é de 2022, a gente tem no Brasil mais de 18 milhões de pessoas com deficiência. Somente 26% delas estão ocupadas aí no mercado de trabalho, contra aproximadamente 60% da população sem deficiência. Então, tem aí um gap gigantesco. E a gente tem aí também 19% de taxa de analfabetismo entre as pessoas com deficiência. Essa taxa é quase 5 vezes maior do que as pessoas sem deficiência, que é de 4,1. E eu acho que esses números mostram aí para a gente o tamanho, né, da oportunidade que a gente tem. O problema não é a falta de pessoas qualificadas, e sim a questão de inclusão, que é um dos temas que a gente vai falar agora. Então, e por que esse tema entrou com força na pauta corporativa, né, além da lei? A gente vem com uma agenda muito forte de diversidade, então tem outras frentes, mas conectar essa agenda com SG, acho que é importante, e ganhou uma força aí puxada aí por alguns escândalos corporativos, de governança, também pressão dos investidores. A gente tem aí vários relatórios hoje que trazem, né, essa questão, essa importância da agenda de diversidade, como, por exemplo, o Easy, as empresas de capital aberto na Bolsa de Valores, tem também as questões aí da ONU, né, o Pacto Global, enfim. E aí trazem mais críticas, né, sobre o tema, e aí a agenda ela deixa de ser nice to have e passa a ter aí um imperativo de mercado e de reputação importante para as empresas. Dito tudo isso, chegou a hora de apresentar aqui os nossos convidados. Bem-vindos. Então, Irandi e Rafael, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Quem são vocês, né? O que a empresa de vocês faz, o que a Aptiva faz, o que a Red Speaker faz. Então, fiquem à vontade. O microfone é literalmente de vocês. Ô, Andresa, obrigado pela introdução. Bom, bora bater papo aqui. Deixa eu me apresentar também, então, um pouco. Sou Irandi, CEO da Captiva. Sou um homem moreno, pardo, com cabelos grisalhos, uma barba também meio grisalha, uma camiseta preta, onde está escrito "Aprender é nosso superpoder", né? Que acho que reflete um pouco do que a gente vem acreditando e vivendo aqui na Captiva também. Acho que é uma oportunidade muito legal a gente trazer essa temática da acessibilidade. Estou muito feliz de estar aqui com o Rafael, que veio da Holanda para visitar a gente aqui no Brasil, e ele falou, não, vamos aproveitar isso para bater um papo e registrar esse momento, assim, né? Eu acho que quando a gente pensa em diversidade, eu acho que a gente tem um caminho muito longo, mas ao mesmo tempo a gente também não precisa ficar muito exausto, assim, no sentido de olhar tudo e falar, meu Deus,
Não, acho que as coisas se constroem ao longo do tempo. A gente vai colocando camadas, né? E aí a gente vai acertando uma coisinha, colocando outra, percebendo outra, e aí a gente vai cada vez alcançando mais pessoas assim. E eu acho que dentro desse nosso universo da educação, né, a acessibilidade passa a ser algo fundamental, né? Porque a educação também é uma ferramenta de acesso, né? Então, a gente expande o alcance do que a gente consegue fazer, trazendo essas questões para dentro da plataforma. E na Captiva, a gente vem desenvolvendo um conjunto muito grande de plataformas, atendendo clientes tanto no mercado corporativo, PMEs, governo e educacional, né? E essa sim é uma demanda que vem bater na nossa porta. Então, todo mundo vem falar, escuta, mas eu preciso alcançar mais gente, né? Sobretudo quando a gente vai falar de plataformas de governo, plataformas educacionais, que elas têm uma característica muito universal, isso fica muito forte, né? Então, eu vou pegar gente do AIPOC ao Chuí, né, nas Hum. mais diferentes condições, e eu preciso alcançar esse pessoal e ter um dever público, né, e ter uma necessidade muito grande dentro disso. E no corporativo, acho que como a Andressa também trouxe muito, é uma pauta que também entrou com muita força. Então, acho que a acessibilidade ele passa a ser um tema acessório, mas é uma característica que precisa ser alcançada com os nossos projetos, né? E aí, dentro desse contexto e das demandas que vêm surgindo para a gente, foi muito natural a gente procurar aqui a Rede Speaker. Então, eu vou passar o microfone para o Rafael para ele se apresentar um pouquinho, que é uma parceira que vem fazendo um trabalho muito bonito há muitos anos, globalmente, né? E quando a gente avaliou a solução deles, falou assim, eu acho que é um produto muito bacana para a gente andar junto e levar como uma funcionalidade típica das nossas plataformas. Então, Rafael, obrigado por estar aqui com a gente, né, e apresentar um pouquinho da Rede Speaker. Então, vou passar a bola aqui para você se apresentar um pouquinho também, falar um pouco da solução que você traz e como que ela funciona dentro das nossas plataformas LMS. Perfeito, perfeito. Bom, antes de mais nada, obrigado, Irandi, obrigado, Andressa, pela oportunidade, enfim, toda a equipe da Captiva. Vou me apresentar, meu nome é Rafael Rocha, eu tenho 39 anos, e para quem não consegue me ouvir, quem não consegue me ver, eu sou um homem branco, moreno, quase cabelos grisalhos. Estou vestindo uma camiseta azul, enfim, um relógio, e e falando um pouquinho, enfim, sobre a Reed Speaker, né? A Reed Speaker, ela é uma empresa global, né, de acessibilidade para dentro das plataformas digitais, né? Então, a gente trabalha principalmente com tecnologia de voz, né, TTS, dentre diferentes setores, né? Então, a gente trabalha hoje com setor da indústria, farma, games, trabalhamos com ONGs, porém, a área de educação, principalmente, é o grande core da companhia, né? Então, a gente está presente globalmente com mais de 14 mil clientes em mais de 70 Caramba! países, com mais de 20 escritórios, atendendo sempre com foco de essa questão da acessibilidade em ambientes digitais, né? Então, vocês falaram algo super interessante com relação a essa questão da acessibilidade, que não é só rampa, e um ponto, toda vez, principalmente quando eu falo sobre plataformas digitais, que é o caso aqui que a gente vai falar da Captiva, com o Moodle, etc., a gente acredita que o usuário médio ou o aluno médio, né, das plataformas não existe, né? Na verdade, isso é uma falácia e que a regra, na verdade, é a diferenciação. E a gente acredita no poder do poder da tecnologia para poder levar acessibilidade, levar mais autonomia para que o aluno tenha sua customização e possa, de maneira plena, atingir todos os seus objetivos, né, atingir todos os seus atingir todo o seu potencial, né? Então, fico muito feliz de estar aqui novamente falando com vocês, através da nossa parceria global, né? Então, nós somos parceiros globais do Moodle e somos parceiros da Captiva aqui no Brasil, enfim, referência aqui para a América Latina, enfim, representando os Moodle Partners. Legal. Eu vou explorar mais um pouquinho essa questão da parceria,
A Rafa falou que a Red Picker tem aí uma integração consolidada com o Moodle globalmente, né? Acho que é um parceiro aí global. E eu vou perguntar para vocês, como que essa parceria chegou aqui no Brasil? Foi uma demanda de cliente, Irandi? Foi algo que a gente percebeu e que poderia ser uma parceria estratégica? Como se deu essa parceria aí entre Read Speaker e Captiva? Ah, ok. Pois é, esse é um tema que tem batido na nossa porta, então a gente tem alguns clientes que sinalizaram que tinham interesse nisso, né? Então, que olha, a gente quer fazer a nossa plataforma acessível. Inclusive, a gente está indo, no final de maio, visitar um cliente agora que ele quer falar especificamente sobre isso, lá no Rio de Janeiro. E teve uma feliz coincidência da gente se encontrar no Moodle Multiglobal, né? Então, a Read Speaker é uma patrocinadora que tem estado presente no Moodle globalmente, né? E a gente esteve junto lá no Moodle Multi. E de lá a gente começou a conversar e falou, não, tá bom, vamos trazer isso para o Brasil. Você encontrou um brasileiro na Escócia, foi isso? Ou não, já Exato, tinha... por incrível que pareça, né? E a gente tem uma sorte, isso é muito legal, né? Que a gente tem alguém que, mesmo estando fora do Brasil, tem alcance da gente. Hoje, você está sediado na Holanda, não é isso? Na Holanda, em Utrecht, é onde é a nossa sede. Fala de novo, qual é o nome da cidade? Utrecht. Ah, tá, então tá. Mas no início eu falava Utrecht, então tá. a minha filha foi me corrigindo. A minha filha de 6 anos foi me corrigindo. Que bom, né? Que tem filhos para irem corrigir. Ótimo. Me ajudando. Muito bom. E daí a gente viu a ferramenta, viu o alcance que ela tinha e falou, não, tá bom, vamos trazer para cá e vamos trabalhar juntos. E me diz, na prática, Irandi, o que um cliente da Captiva ganha ao ter a Red Speaker na sua plataforma Moodle? Ok. Eu vou dividir um pouco essa resposta com ele aqui, né? Mas eu acho que ela é simples de funcionar. Porque um dos desafios da gente colocar, porque quando a gente vai fazer acessibilidade, a gente tem um conjunto de recursos que são necessários, né? Então, você vai falar de audiodescrição, né? De contraste, de velibras. Então, tem várias camadas para alcançar esse conteúdo. E você precisa dessa acessibilidade, tanto na plataforma, quanto nos recursos educacionais, né? Então, o texto que está ali precisa também estar acessível, o vídeo que está ali também precisa estar acessível. E a ferramenta da ReadSpeak se adequa muito bem ao Moodle e consegue fazer essa leitura em diferentes contextos, né? Então, foi essa facilidade de utilização e versatilidade que ela tem que chamou a atenção, porque ela é uma ferramenta simples que se integra com facilidade, com pouco investimento, ela já está funcionando e alcança um conjunto, um leque, né, de soluções que vai tentando alcançar diferentes grupos que necessitam dos recursos de acessibilidade. Legal, bacana. Não, e esse ponto, né, até trazendo um pouquinho sobre essa questão da facilidade, né? Então, assim, com alguns cliques, qualquer administrador da plataforma consegue colocar a nossa solução, nosso plugin para dentro da plataforma, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto dessa integração nativa, não importa qual seja a versão que está sendo utilizado, se é o Moodle Workplace, se é a versão mobile. Então, a gente tem essa integração nativa que leva isso para diferentes contextos e para diferentes versões. É responsiva também. Justamente. E aí um ponto também, acho que super interessante, né? Quando a gente fala sobre essa questão de nós termos algo nativo ali, é que a ReadSpeaker está 25 anos no mercado, trabalhando com TTS, e a gente tem um ponto extremamente rigoroso, que é a questão, por exemplo, dos dados. O que é TTS? O TTS é o Text-to-Speech. Ah, que é essa questão justamente da transcrição do texto para áudio, né? Que é o que a gente faz, né? Então, todo conteúdo, seja ele em HTML ou seja ele em um formato PDF, PPT, XLS, enfim, a gente consegue suportar fazendo essa transcrição do texto para áudio. Só que a gente leva junto com essa questão, ou mais do que somente fazer a transcrição do texto para áudio, N recursos para o aluno, olhando na experiência do usuário que ele tem ali, que com apenas alguns cliques, né, ele pode fazer
ali uma questão sobre a sua personalização. Então, com relação à fonte que ele quer, se ele quer aumentar ou diminuir, o espaçamento das letras, conforme a gente tem essa questão da transcrição do texto para áudio, nós temos o destaque daquilo que está sendo lido, ou seja, trazendo isso para um contexto de uma pessoa neurodivergente, ou seja, com dislexia, TDAH, autismo grau 1, isso é muito importante, né? Ou seja, porque você leva uma ferramenta que dá, de fato, ali um processo, leva um processo de engajamento, ao mesmo tempo que você leva ali para ela essa possibilidade dela ter essa autonomia dentro do seu processo, sem sair do Moodle, né? Eu tava conversando com alguns clientes, inclusive da Captiva, no último evento que nós tivemos semana passada, e falando sobre isso, olha, inevitavelmente, nós, né, como usuários, utilizamos ferramentas, por exemplo, de AI, só que muitas vezes que não estão embarcadas, por exemplo, dentro do Moodle. O que acontece? 5 minutos depois, se eu quero usar, por exemplo, uma ferramenta de tradução, uma ferramenta, um dicionário, se eu quero, por exemplo, colocar aquela questão da transcrição do texto para áudio usando uma ferramenta externa, 5 minutos depois eu estou vendo um vídeo de gatinho, né? Então, É. tendo isso embarcado dentro da tua plataforma, é uma ferramenta poderosa, porque você leva de fato essa questão de, olha, você não precisa Tá no fazer mais, contexto, né? você não precisa fazer mais nada Não, além não de... descontinua a experiência, a facilidade, né? Porque é isso, né? Quando a gente olha uma solução como essa, é tão simples, mas faz tanta diferença para a pessoa que precisa, Sem né? dúvida. Então, e é isso, se ela está focada, alocada em apenas uma funcionalidade, ela perde a experiência. Sim. Então, que bacana que a gente consegue deixar na plataforma. Sem dúvida. Trazendo isso ainda, nessa linha, né, de aprendizagem no ambiente corporativo, quando a gente fala de acessibilidades em treinamento, o que as empresas estão deixando passar ainda, Rafael? O que você acha que está ficando para trás? Olha, eu acho que tem essa questão, por exemplo... Bom, eu acho que eu já tive a experiência de estar no mercado corporativo ali com relação... Bom, ainda sou um executivo, mas eu já estive do lado, por exemplo, Do lado que demanda a ferramenta, né? de consumir, né? Ou seja, ali dentro do LMS, aquilo que, por exemplo, a empresa está desenvolvendo e tudo mais. Por exemplo, eu vou falar aqui não necessariamente dentro do ponto de vista de acessibilidade, mas dentro do ponto de vista de user experience, né? Então, por exemplo, olha, e se você levar algo para o seu usuário da plataforma de uma maneira bimodal, né? Então, ok, eu estou desenvolvendo isso para um público, mas eu estou atendendo o todo, né? Então, assim, eu acho que as empresas precisam começar a olhar um pouco mais com relação a isso, de olha, de que maneira eu posso levar o meu conteúdo de uma maneira bimodal para esse usuário? Porque, por exemplo, nos dias de hoje, a gente tem aí uma geração, por exemplo, que consome muito conteúdo através de dispositivos mobile, né? E aí, por exemplo, é uma conversa que a gente tem. Tem algumas, teve algumas reportagens de The Athletic, da Times, falando justamente sobre isso. Olha, quais são as maiores plataformas hoje do mundo que consomem que consome a nossa atenção? A gente está falando do TikTok, a gente está falando, por exemplo, do Netflix, a gente está falando, por exemplo, do Instagram, Uhum. o Spotify, todas essas plataformas, por exemplo, quando você fala hoje, por exemplo, em áudio dentro do Spotify, hoje ele tem a legenda daquele áudio. Quando você fala sobre a produção de um TikTok, você tem a transcrição daqueles vídeos e tudo mais. Então, a gente fala tanto sobre essa questão de engajamento, da fragmentação do tempo, da economia da atenção e tudo mais, mas é super importante, ok, mas o que eu posso levar para o meu usuário dentro da minha plataforma? E é isso, assim, fazer com que a educação também tenha esses ganchos de retenção, né? Justamente, justamente. Então, assim, acho que é super importante. Eu acho que é aí que talvez algumas empresas estão deixando passar, ou precisa somente, por exemplo, de novo, com alguns cliques, colocar isso, por exemplo, de maneira muito fácil ali, seja para as novas gerações, ou de fato para levar outras formas de consumo. Eu não quero me alongar muito, mas, por exemplo, a Read Speaker, ela é parceira e é reconhecida pela CAST, que é uma das maiores organizações
focadas nessa questão sobre o design do design universal de aprendizagem, né? Eles desenvolveram o framework do design universal de aprendizagem. Sim. Nós somos parceiros, nossos produtos são certificados pelo DUA e eles têm uma questão que eu acho que a melhor maneira para se explicar é o seguinte: olha, vamos pegar o exemplo da arquitetura, né? Então, quando a gente pega a rampa de acesso, existe até um termo para isso, que é o The Curb Cut Effect, ou a teoria do corte do meio-fio. Olha, a rampa de acesso ali do meio-fio, ela foi desenvolvida para quem tem baixa mobilidade, certo? Isso é sem dúvida alguma. Mas hoje em dia, quem utiliza? Pais com carrinhos de bebê, entregadores, crianças com bicicleta, idosos com baixa locomoção. Então, esse tipo de visão a gente precisa começar a ter sobre, olha, a gente está falando de acessibilidade, mas ao mesmo tempo a gente está falando em levar isso para o todo, né? Ou seja, Sim. levar novas maneiras, novas possibilidades para que as outras pessoas possam escolher como ela quer consumir aquele seu conteúdo que está dentro da sua plataforma, que está dentro do Legal, seu Moodle, legal. né? Eu acho que tem uma outra coisa com o Moodle que, assim, ele sempre teve um compromisso muito grande com a acessibilidade, né? Então, a gente tem todos os tagueamentos possíveis, as questões de integração, e eu acho que essa modularidade que ele tem, que ele consegue rapidamente incorporar novas ferramentas e fazer com que a plataforma obedeça aos E critérios evolui. mais severos de exigências de acessibilidade. Eu acho que essa é um orgulho que a gente tem, né, com o Moodle. Eu acho que o ponto dele ser uma plataforma open, de comunidade, muito presente dentro das universidades, ela sempre teve no seu DNA as questões de acessibilidade, assim, né? Então, ela está completamente preparada para trazer novos recursos Uhum. e modularizar para atender aos diferentes níveis de necessidade. Sim. Vou retomar aqui o tema de cotas, né, a lei de cotas, que eu acho que é importante comentar que apesar da gente ter a cota ser importante, esse cumprimento, os empregadores têm dificuldade no cumprimento de cotas. Inclusive tem aí termos de ajustes de conduta por não cumprimento. E pelo outro lado, a gente tem uma questão aqui também, dados que aproximadamente 70% dos trabalhadores neurodiversos não informam para os empregadores sobre a sua condição, né? Isso se dá por N fatores, né? Tem aí muitas camadas de preconceito, de Pertencimento. dúvidas, de pertencimento, enfim. Mas por que vocês acham que isso importa, né? Saber isso é importante, principalmente para o time aí de desenvolvimento dentro das organizações. Tá. Bom, tem uma cena no filme do X-Men, vocês não vão saber, mas que me chamou a atenção, que é o seguinte: ela era a Mística, ela estava lá toda bonita na forma humana, né, e não no seu natural azul. E aí o Magneto vai conversar com ela e fala assim: mas se você é tão bonita azul, né, você está reprimindo o seu poder. E aí quando ela sai da forma humana dela e ela passa a ser azul, ela joga um alferes lá para cima, assim, e ela fica super poderosa, né? E essa imagem para mim sempre mexeu muito, no sentido que, assim, às vezes a gente gasta muita energia tentando se adequar, né? Então a gente gasta um esforço muito grande para tentar fazer parte e passar desapercebido, para não chamar atenção, para não incomodar. Uhum. E aí, quando essas questões de acessibilidade, inclusão, vêm de forma natural, essa energia que as pessoas gastam tentando se enquadrar, elas se liberam para poder fazer entrega nas suas atividades, no seu trabalho, né? Porque ela não precisa se preocupar com essa outra dimensão. Então, acho que, do ponto de vista econômico, de produtividade, isso é muito poderoso, né? Porque libera as pessoas para poderem se dedicar a fazer o seu trabalho, ao invés de ter que ficar se preocupando em se adequar, Sim. né? Você diminui essa tensão. Sim. Gostei do exemplo. Eu fui longe, desculpa aí, gente, mas é que... Eu gostei do exemplo. E eu acho que um outro ponto com relação a isso, né, também do ponto de vista da empresa, Sim. é com relação ao seguinte: a gente fala tanto sobre essa questão de AI hoje, com relação à parte de inovação e tudo mais,
Só que a gente deve pensar a questão da acessibilidade dentro na inovação na ponta e não no remendo no fim. Exato. Né? Então, não é essa questão de, olha, eu desenvolvo tudo e depois eu penso em como adaptar isso lá na ponta para o meu A colaborador. acessibilidade tem que ser pano de fundo, né? Justamente. E esse dado, né, esse dado do Reino Unido, ele é muito latente com relação a esse ponto, né? Então, é o colaborador escondendo, como o Hirandi colocou, escondendo ali, por exemplo, a sua condição e a empresa, eu fico imaginando o seguinte, olha, a empresa, ela faz um baita do investimento sobre todo o seu processo de desenvolvimento de cursos, colocando isso para os colaboradores. Só que na hora do colaborador, por exemplo, de fato absorver tudo aquilo para que depois ele possa atingir todo o seu potencial, isso acaba não se concretizando, né? Então, assim, e aí isso por diferentes maneiras. Então, é uma questão sobre, olha, eu não me sinto confortável, não me sentindo confortável, eu não tenho uma transparência ali dentro, e tudo isso poderia estar sendo resolvido se a empresa colocasse desde o início essa inovação, né, para o colaborador, assim como ela coloca, por exemplo, todo esse investimento em cursos, enfim, em recursos para os colaboradores, né? Legal. Tem uma outra pergunta aqui. eh, Tem algum setor ou perfil de empresa que sente isso de forma mais aguda? É, eu acho que uma demanda, quanto maior a empresa, ela mais consegue se organizar para lidar com essas questões, assim, né? Mas quando a gente vai falar de educação, então instituições de ensino, já existe uma normativa mais pesada, né? E uma demanda para que essa acessibilidade aconteça. Então, eu acho que essa é uma demanda inerente para qualquer instituição de ensino, assim. Eu também acho que a questão das empresas de educação, talvez hoje estejam, ou deveriam estar mais com um olhar mais focado nesse assunto, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala do ensino EAD hoje no Brasil, né, que é algo, a, a, a 50%, quase 50% das matrículas hoje no ensino superior estão no EAD. ensino superior, né, no EAD, e você pega uma taxa de evasão extremamente alta, né? Eu imagino que, ok, pode ser um dos fatores essa questão, às vezes, de custo, do aluno poder desistir e tudo mais, mas, por outro lado, acho que eu penso também que é do ponto de vista do valor que ele coloca naquilo que ele está estudando, né? Então, às vezes, olha, se eu tivesse, por exemplo, um curso, aí na verdade um curso com mais qualidade, não é o conteúdo que está sendo desenvolvido em si, porque eu vejo muitas áreas de design instrucional, da área acadêmica e tudo mais, fazendo um trabalho fantástico. Mas, de novo, é um pouco daquela questão da sociedade que nós temos hoje. Por exemplo, do aluno, olha, eu prefiro consumir determinados conteúdos, ou grande parte do conteúdo, enquanto eu estou no deslocamento. Sim. A gente está aqui em São Paulo, né? Sim. É. Eu estou há 4 anos não vivenciando essa questão, por exemplo, do trânsito, mas você sai, por exemplo, de um lugar para outro, você está 50 minutos no ônibus, no metrô, no Uber, e esse tempo morto, ele eventualmente você poderia estar consumindo ele de alguma maneira, ou dando a oportunidade de ser consumido de uma outra maneira, por exemplo, ali, dentro daquele conteúdo que você está indo para a escola, ouvindo, por exemplo, tendo um outro tipo de acesso que não necessariamente, olha, tem que sentar na frente do computador, parar e tudo Claro. mais. Então, acho que Acho que isso é importante. isso abarca também outros tipos de, né, de mercados aí, pensando em indústria, corporativo, saúde, logística, que as pessoas têm diversos ou locais de trabalho ou turnos diferentes e que o áudio Sim, facilita muito aí no consumo também sem dúvida, de conteúdo, né? sem dúvida. Caminhando já para o final, passou rápido o nosso bate-papo, mas se vocês pudessem resumir em uma mensagem essa parceria entre o Speaker e Captiva, qual seria? É você primeiro. Bom, eu acho que a gente não podia a gente não poderia estar mais feliz, né, desse encontro de fato que teve, ah,
em Estocolmo, né? O ano passado no Edimburgo. Edimburgo, Ah, no Multiglobal, para a gente estar aqui agora, por exemplo, desenvolvendo algumas ações, né? Então, a mensagem que eu colocaria, mais que uma mensagem, é um sentimento de muita alegria da gente poder, de fato, apoiar a Captiva, apoiar os clientes da Captiva nesse processo de levar o Moodle para ser um ambiente ainda mais acessível, com ainda mais engajamento para todos os usuários, né? Então, essa é a nossa missão, dar voz ao conteúdo dos nossos parceiros e ter a Captiva, que é uma empresa referência na América Latina, dentro desse universo do Moodle, para a gente é um motivo de muito orgulho. Obrigado. Acho que vou repetir, fazer dele minhas palavras também. E eu acho que é isso. Sim. Foi legal porque veio no momento oportuno que a gente estava sendo demandado, né? Então, espero em breve poder anunciar aí alguns clientes que estão implantando a solução, né? E aí eu já vou deixar alguns convites aqui, porque a Rio Speaker está vindo como patrocinador do nosso Moodle Multi. A gente vai fazer o Moodle Multi agora em setembro, aqui na FEA USP, então é um evento muito bacana. A ideia é um evento voltado para a comunidade externa ao Moodle, então para aqueles que têm curiosidade, ou que têm angústias, ou querem conhecer o potencial da plataforma. A gente espera nesse evento trazer um pouco da visão do Moodle sobre o universo da educação, né? Ao mesmo tempo que a gente convida todo mundo a experimentar, a entender de que forma que o Moodle está alcançando as diferentes possibilidades de atenção ao universo da educação. E dentro desse nosso portal, então, para quem tiver interesse no endereço, moodlebrasil.com.br ou brasil.moodlemulti.org, né? brasil.moodlemulti.org. olha o QR Code aqui. Depois. Depois. Okay, Não vai é esse. ajudar. Que vai estar na legenda. A gente vai montar um ambiente de apresentação da solução lá. Então, aí vocês vão poder experimentar um pouquinho, entender como funciona. E depois pode vir falar também pessoalmente. Claro. Rafael deve voltar aqui para estar com a gente em setembro. Então, acho que vai ser um momento muito legal para fazer essa troca, experimentar, vivenciar. Acho que nada como tocar, né? Para tangibilizar essas questões. Muito bem. A gente fica muito feliz, né? A gente vê parceiros com o mesmo propósito. Não é à toa que a gente é parceiro do Moodle, né? Somos os únicos Moodle Partner Premium no Brasil. E a gente ganhou ano passado, né, o prêmio de maior Moodle das Américas. Então, a gente ficou muito feliz com isso. Red Speaker, Captiva, a gente vai se esbarrando com pessoas e empresas que têm o propósito de levar a educação por meio de tecnologia. Então, esses encontros são sempre muito gostosos, né? E tomara que a gente agregue mais pessoas aí nessa comunidade. Então, quem quiser conhecer mais sobre a Red Speaker, pode entrar em contato com a gente na Captiva. A gente está aqui muito feliz com essa parceria. E obrigada novamente pelo bate-papo, pessoal. Esperamos aí para o próximo. Até mais. Agradeço. Um abraço. Tchau. Até mais. Tchau.